Quem é Jesus para mim quando preciso tomar as decisões mais importantes da minha vida? Bem-vindo ao Semente da Fé. Ao longo da vida, respondemos a muitas perguntas. Perguntam sobre nossos sonhos, perguntam sobre nossos planos, perguntam sobre nossas opiniões e escolhas. Mas existe uma pergunta capaz de transformar completamente nossa existência. Uma pergunta que não pode ser respondida apenas com palavras decoradas ou opiniões dos outros. Uma pergunta que exige uma resposta sincera do coração. Na leitura de hoje, Jesus faz exatamente essa pergunta aos seus discípulos. E a resposta de Pedro se torna um dos momentos mais importantes de todo o Evangelho. Porque não revela apenas quem Jesus é, revela também o que acontece quando uma pessoa reconhece verdadeiramente a presença de Deus em sua vida. É nesse contexto que surge a pergunta que conduzirá toda a nossa reflexão. Quem é Jesus para mim quando preciso tomar as decisões mais importantes da minha vida? Permaneça comigo até o final, porque esta palavra pode fortalecer sua fé e ajudá-lo a construir sua vida sobre uma base que jamais será destruída. A leitura bíblica de hoje está no Evangelho de São Mateus capítulo 16, versículos de 13 a 19, e diz assim: Chegando à região de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros, Elias, outros, Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Reflexão: a primeira pergunta de Jesus foi: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Os discípulos responderam com várias opiniões. Cada pessoa tinha sua própria interpretação. Alguns acreditavam que Jesus era um profeta. Outros pensavam que era Elias. Outros imaginavam algo diferente. Mas Jesus não estava interessado apenas nas opiniões da multidão. Por isso faz uma segunda pergunta muito mais profunda: E vós, quem dizeis que eu sou? Essa pergunta continua ecoando até hoje. Não basta saber o que os outros pensam sobre Deus. Não basta conhecer o que familiares, amigos ou líderes religiosos dizem. Chega um momento em que cada pessoa precisa responder pessoalmente: Quem é Jesus para mim? Uma tradição? Uma lembrança distante? Um nome que escuto ocasionalmente? Ou o Senhor da minha vida? A fé verdadeira nasce quando deixamos de viver apenas das experiências dos outros e passamos a desenvolver um relacionamento pessoal com Cristo. Se você deseja conhecer Jesus de forma mais profunda, escreva nos comentários: Jesus, quero caminhar contigo. Pedro responde com convicção: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Essa não foi uma resposta baseada apenas na inteligência humana. Jesus deixa isso muito claro. Ele diz que essa verdade foi revelada pelo Pai. Isso nos ensina algo precioso. A fé não é apenas resultado de estudo ou conhecimento. Ela é também um dom de Deus. Quando abrimos o coração para o Senhor, Ele nos ajuda a enxergar aquilo que nossos olhos sozinhos não conseguem perceber. Muitas pessoas olhavam para Jesus e viam apenas um homem. Pedro olhou e reconheceu o Salvador. A diferença não estava apenas nos olhos, estava na abertura do coração. Também hoje Deus continua revelando sua presença. Na oração, na palavra, nos acontecimentos da vida, nos momentos de alegria e também nas dificuldades. Quem busca sinceramente o Senhor acaba descobrindo que Ele está mais próximo do que imagina. Se você acredita que Deus continua falando ao coração dos seus filhos, escreva: Senhor, aumenta minha fé. Depois da profissão de fé de Pedro, Jesus faz uma promessa extraordinária. Ele declara: Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. A partir daquele momento, Pedro recebe uma missão. Não porque fosse perfeito, não porque nunca errasse, mas porque decidiu confiar em Jesus. Essa passagem nos mostra que Deus gosta de construir grandes obras através de pessoas comuns. Pedro tinha limitações, tinha medos,
cometeria erros, mas sua fé se tornaria um alicerce para muitos. O mesmo acontece conosco. Quando colocamos Cristo no centro da nossa vida, passamos a construir sobre uma rocha firme. As tempestades virão, os desafios aparecerão, mas aquilo que está fundamentado em Deus permanece. A força da igreja não está na capacidade humana, está na presença constante de Cristo. E a força da nossa vida também não está apenas em nossos recursos. Está na confiança que depositamos no Senhor. Escreva nos comentários: Cristo é a rocha da minha vida. Chegamos à resposta da pergunta que guiou nossa reflexão: quem é Jesus para mim quando preciso tomar as decisões mais importantes da minha vida? Se Jesus for apenas uma lembrança distante, caminharemos apoiados apenas em nossas próprias forças. Mas se reconhecermos que Ele é o Messias, o Filho do Deus vivo, encontraremos direção, segurança e esperança para enfrentar qualquer situação. A resposta de Pedro não mudou apenas sua vida, mudou a história. E a nossa resposta também tem o poder de transformar o rumo da nossa caminhada. Todos os dias, Jesus continua perguntando: e você, quem diz que eu sou? A forma como respondemos determina sobre qual fundamento estamos construindo nossa vida. Oração. Senhor Jesus, hoje queremos renovar nossa fé em Ti. Ajuda-nos a reconhecer que Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Fortalece nossa confiança quando surgirem dúvidas e dificuldades. Que nossa vida esteja firmemente construída sobre a rocha da Tua presença. Abre nossos olhos para perceber Tua ação em cada momento da nossa história. E concede-nos a graça de seguir Teus caminhos com fidelidade e amor. Amém. Se esta palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa fortalecer sua fé e inscreva-se no canal Semente da Fé. Ative o sininho para acompanhar nossas próximas reflexões. Lembre-se, a pergunta mais importante da vida não é o que os outros dizem sobre Jesus, mas quem Ele é para você. Quando Cristo se torna o centro da vida, tudo encontra seu verdadeiro sentido. Que Deus te abençoe e até a próxima Semente da Fé.